eles ouviram Jesus dizer: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles também viram quando Jesus, do meio deles, foi sendo elevado aos céus, até que uma nuvem o encobriu. E depois eles puderam ver 2 homens vestidos de branco, 2 anjos que se colocaram no meio deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que estão aqui olhando para as alturas? Esse Jesus que do meio de vocês foi elevado aos céus, assim ele vai voltar, do modo como vocês o viram subir. E então o evangelista Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, continuou o seu relato dizendo: voltaram então os apóstolos do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém. E eu fiquei pensando como é que estes homens voltaram. Não me refiro ao meio de transporte, mas como estava o ânimo deles, depois de tudo o que eles viveram. Será que entraram em Jerusalém jubilantes, alegres, cantando louvores a Deus? Ou será que entraram em Jerusalém preocupados, inseguros, com medo sobre tudo que teriam pela frente agora? Afinal, eles precisavam assimilar tudo o que havia acontecido. Jesus foi encoberto pela nuvem e não o veriam mais fisicamente aqui na terra. Depois os anjos dizem: ele vai voltar do jeito que vocês o viram subir. E agora, o que fazer? Que atitude tomar? Por onde começar? Porém, também eles sabiam que eles precisariam agir. Eles precisariam tomar decisões e agir. Sabem, irmãs e irmãos, às vezes nós nos encontramos em situações semelhantes. Diante de uma perda, diante de uma derrota, diante de uma frustração, diante de problemas e desafios difíceis, nós também ficamos como que perdidos, talvez esperando que alguém nos diga o que fazer, como agir, por onde começar. Contudo, mesmo nestas situações, nós sabemos que precisamos tomar decisões e agir. Por isso eu quero conversar sobre isso neste momento de culto e perguntar: onde está o nosso ponto de partida para tomar decisões e reagir? Quais são nossas bases seguras para agir e decidir, mesmo nas situações mais estranhas e difíceis? O Senhor Jesus não deixou para os seus discípulos uma lista de tudo que eles deveriam fazer. Seria bem cômodo para eles. No entanto, o Senhor Jesus, naqueles 3 anos de convivência com os discípulos, lhes deixou algumas coisas muito claramente postas. Como, por exemplo, Jesus lhes disse: eu vou pedir ao Pai. E depois da minha partida eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar para vocês um novo Consolador. E Ele vai estar sempre com vocês. Era uma referência ao Espírito Santo. E pouco antes da sua ascensão, Jesus ainda os adverte e diz: permaneçam na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era uma referência ao Pentecostes, ao derramamento do Espírito Santo. Outra coisa que o Senhor Jesus deixou muito clara foi a missão que eles receberam. Pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. E uma terceira coisa que quero destacar: Jesus os ensinou e os incentivou a orar. Peçam e vocês vão receber.
Busquem e vocês vão achar, batam e a porta será aberta para vocês, conforme as palavras de Mateus capítulo 7, verso 7. E além de incentivá-los a orar, o Senhor Jesus garantiu que Ele vai interceder pelos seus. E isso está tão claramente colocado nas palavras do Evangelho, hoje lido, Evangelho de João, capítulo 17, texto conhecido como a oração intercessória do Senhor Jesus, quando Ele ora pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele. E desta oração de Jesus eu destaco lá o verso 15, onde Jesus pede: Pai, não peço que os tires do mundo, mas peço que os guardes do mal. Vamos então ver qual foi a primeira atitude dos apóstolos quando voltam do Monte das Oliveiras e entram na cidade. Lucas continua relatando de que ao entrarem na cidade, eles subiram para o cenáculo, ou para a sala que provavelmente eles tinham alugado, onde eles estavam hospedados em Jerusalém. Precisamos lembrar que os discípulos de Jesus não eram de Jerusalém. Eles vieram da Galileia acompanhando Jesus nesta sua última missão terrena. E Lucas, mencionando o nome dos 11, afirma: todos eles perseveravam unânimes na oração, junto com as mulheres, junto com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Feliz decisão, feliz atitude, eles oraram. Sua primeira atitude, orar. Agora o mestre não estava mais fisicamente com eles, mas eles se lembram das suas orientações. E não só oraram, como perseveraram na oração continuamente. Quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, encarar os desafios do nosso jeito, esquecendo-nos de orar? Quantas vezes tomamos nossas decisões e não lembramos de falar com o nosso Deus? E esquecemos de que do poder de Deus depende tudo que o homem empreende, mais que de outro bem qualquer. E não lembramos de que quem puser sua esperança no Senhor, certamente alcança tudo quanto lhe couber, conforme as palavras do hino 478 do nosso inário luterano. Mas mais um detalhe: eles oraram, feliz e abençoada decisão. Porém, os cristãos não ficam só orando e esperando. Os cristãos que têm o Espírito Santo, que são guiados pela palavra, que são guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, eles também tomam atitudes. Eles analisam as situações, eles tomam decisões. Foi assim que aconteceu com os apóstolos de Jesus. Naqueles dias seguintes, num determinado momento, quando estavam reunidos, e o grupo reunido, segundo o relato de Lucas, era de mais ou menos 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio deles e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras. De que Pedro estava falando? Pedro estava falando de Judas, aquele que traiu o mestre e aquele que tomou as suas próprias decisões para a morte. Baseado no Salmo 109, versículo 8, Pedro disse aos irmãos reunidos que um outro deveria tomar o seu encargo. Isso é o que está escrito lá no Salmo. Alguém deveria ser escolhido para substituir Judas, para que se completasse o número dos apóstolos. Então, o grupo reunido sugere 2 nomes, José e Matias.
E novamente eles se colocam em oração diante de Deus, pedindo que Deus lhes mostrasse quem seria o escolhido. E então eles fazem um sorteio. E a sorte recai sobre Matias, que assim completa o número dos 12. Ou seja, baseados na Escritura, os apóstolos decidem, agem. Pois baseados nestes fatos bíblicos, eu chamo a atenção para nossas decisões como igreja, como congregação cristã, mas também como cristãos individualmente. Primeiramente, precisamos lembrar que nós temos ou recebemos de Jesus a mesma missão e as mesmas promessas dos apóstolos. Também diante de nós está o desafio da missão: pregai o evangelho a toda criatura. Fazei seguidores de Jesus, batizando-os e ensinando-os. Também nós recebemos o convite para orar, e orar sem cessar. E ainda somos encorajados e lembrados de que o Senhor Jesus ora conosco e por nós. Gostaria que você gravasse mais uma palavra de Deus no seu coração. Romanos capítulo 8, verso 34. Lá está escrito assim, que é Jesus Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Nós temos também esta promessa e também a garantia de que o Espírito Santo nos guiará em nossa vida e em nossas atitudes. E aí nós nos perguntamos, pois bem, onde começar? Aquela pergunta dos apóstolos após a ascensão. Pergunta que eu acredito que eles fizeram. Por onde começar? Que atitudes tomar? Em que pé estamos nós? E aí nós precisamos nos perguntar, estamos lendo a palavra de Deus, buscando na Escritura a orientação e a direção para o nosso viver, para nossas decisões e para nossas atitudes? Temos orado sem cessar, colocando diante de Deus nossos problemas, nossas preocupações e ansiedades, mas colocando também diante de Deus que queremos servi-lo e que Ele nos dê direção? Observem, irmãs e irmãos, estas são questões que nós temos que decidir. Isto cabe a nós. De nós nos perguntarmos como estamos vivendo, como estamos participando na missão de Deus, como estamos enfrentando os desafios, como estamos enfrentando ou assumindo e encarando as oportunidades que Deus nos dá. Estas são questões que nós temos que decidir. Ler a Bíblia é uma decisão nossa. Participar dos cultos e da Santa Ceia, isso nós precisamos decidir. Nesse tempo de cultos online, cultos presenciais, cada um de nós, de acordo com suas condições, precisa decidir quando voltar ao culto presencial e participar da Santa Ceia. Nós precisamos decidir quais trabalhos e ações realizar. Nós precisamos decidir quanto, onde e como nós vamos ofertar para ajudar na missão de Deus. Nós precisamos decidir onde ajudar o nosso próximo, como ajudá-lo, quando ajudá-lo. Nós precisamos decidir que funções nós vamos assumir no trabalho e na missão de Deus dentro de nossa congregação e lá onde Deus nos colocou. E todos nós, como congregação cristã, precisamos analisar, avaliar, projetar, decidir, guiados pela palavra de Deus,
e pedindo a sua direção, sim, nós precisamos decidir onde e como agir na missão de Deus. Uma coisa nós não precisamos decidir. Uma coisa Deus decidiu por nós. E não precisamos mais nos preocupar e nos perguntar o que fazer para sermos aceitos por Deus. Isso Deus decidiu por nós. Deus decidiu nos salvar através da morte redentora de seu Filho Jesus, que assumiu o pecado e a culpa de todos e os pagou na cruz. E ao ressuscitar, garantiu vida eterna a todo o que crê. Isso Deus decidiu fazer por nós, para nós. E agora Ele sempre de novo, pela palavra e pelos sacramentos, Ele nos entrega este presente e diz: aceitem o presente, confiem no presente. E uma vez salvos por Cristo, agora temos condições de decidir pelas boas obras e pelas boas atitudes no reino de Deus. Para finalizar, uma palavra bem direta para você, que talvez está diante de decisões difíceis, que precisa decidir e tomar atitudes em meio a problemas, dificuldades, provações e tentações. Talvez você também esteja te sentindo como que esperando que alguém lhe diga o que fazer. Pois então quero lhe lembrar algumas coisas importantes, como por exemplo, busca na palavra de Deus a direção para todas as tuas atitudes. Leia os evangelhos, leia os salmos, as epístolas, e Deus, Espírito Santo, vai te lembrar e vai te orientar naquilo que você deve fazer. E ora muito, fala com Deus, expõe diante de Deus teus problemas, tuas angústias e preocupações, coloca tudo diante de Deus. E o Espírito Santo, que foi prometido também para você, Ele te guiará. E que você recebeu no dia do teu batismo, que você recebeu na palavra, Ele te guiará em todas as tuas decisões. É claro, nós podemos até tomar decisões equivocadas. Nós somos pecadores, vivemos num mundo onde o pecado está presente, e às vezes nossas decisões também podem não ser as melhores. Mas mesmo assim, é importante lembrar que todos continuamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E quando eu estava falando sobre isso com o colega pastor Ismar, ele me lembrou do Salmo 23, aquele verso final, onde diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mesmo neste mundo, onde também a igreja e nós podemos falhar em nossas atitudes e decisões, graças ao amor de Deus, nós continuamos debaixo da sua misericórdia, que nos seguirá em todos os dias da nossa vida. E então, encara os desafios com confiança, com alegria e coragem. Segue em frente. Amém.